Começamos o vídeo de hoje com essas imagens que vêm do Japão. No vídeo, vemos um homem colhendo cogumelos em uma floresta próxima a uma cidade. Tudo parece normal. A floresta está silenciosa e os cogumelos estão por toda parte. Nada parece fora do lugar. いい状態です。全然成長しなかったな、アメラ。本当によ。物はいい。状態はいい。最高です。全然虫入ってないです。物はいいです。一人分になるかな。食べたい方一人分。今日もね、舞茸当たらない可能性だってあるのでね、とりあえず食べれるものは取っていきましょう。まあまあですね。O homem continua colhendo cogumelos. Tudo parece calmo, quase demais. Mas vindos dos arbustos próximos, o perigo o observa, observando, esperando, estudando cada movimento dele, enquanto ele segue sem a menor preocupação, quando de repente isso acontece. Oi! Hurra! 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 O que o atacou foi um filhote de urso, e ele fez isso sem a menor hesitação. Mesmo sendo pequeno, o perigo era muito real, porque onde há um filhote, quase sempre há uma mãe por perto. Felizmente, o filhote acabou se assustando e fugiu. E com ele, muito provavelmente, a mãe também se afastou. Mas a intensidade do momento é impossível de ignorar. Dá para ouvir na respiração do homem depois do ataque. Pesada, profunda, um sinal claro de medo e adrenalina. Na floresta, o perigo pode aparecer a qualquer momento, principalmente quando a vegetação é densa e a visibilidade é baixa. Se você estivesse no lugar dele, como reagiria? O que faria? Ela é uma jovem que há alguns anos tinha um pequeno canal onde postava vídeos aleatórios, sem um objetivo claro. Por acaso, me deparei com um dos seus clipes e ele se destacou imediatamente. Nesse vídeo, ela se filma durante uma curta caminhada pela floresta, bem no pôr do sol. Uma atividade simples, aparentemente inofensiva. O que torna isso importante é que ela nunca tinha feito algo assim antes. E depois de ver o que acontece, parece improvável que ela tenha feito novamente. Alright guys, I've got the flashlight. Literally, I've never been in the woods by myself. I'm too young, you know? I don't want to get murdered. Let's do this. I've been watching these YouTubers that have been exploring the woods and just like living life, you know? Just going at it. It's just so interesting. I was definitely inspired. Me and Mari have been in these woods and we found like a little girl's shoe and we freaked out. It was like so creepy though. It was like decayed, like it's been there for a while. That sounds stupid and like typical, but it was really scary. Freaking scary. I feel like I should be whispering. I'm getting really scared. I mean, I'm in the woods alone at nighttime with only a flashlight. Yo. Bro. Dude. Yo.
I don't know what I just freaking heard. Just walking, and then I heard breathing. That was not an animal. It couldn't have been an animal. All right, so you guys, okay, you guys definitely don't believe me, but so many things have been happening in these freaking woods. It's not even like deep woods or anything. I come here all of the time. It's definitely because I'm alone and it's just quiet and I'm just like hearing all of these things. I really freaking hope it's an animal because there's so many people that like die in the woods and I don't want to be one of them. I feel like I just want to leave the woods right now. Try to head out. Can't see anything. Whoa! Whoa! What is that? Whoa! Oh my god! Oh my god! Guys! Para mim, estava claro que alguém estava lá, parado na escuridão bem atrás dela. Um pensamento aterrorizante, especialmente quando você não faz a menor ideia das intenções de alguém escondido entre as árvores à noite. E isso levanta a pergunta inevitável. Que tipo de intenções uma pessoa tem quando está silenciosamente observando você das sombras? Claro, existem outras possibilidades. Pode ter sido encenado, pode ter sido uma brincadeira de um amigo, ou até mesmo alguém aleatório que percebeu que ela estava filmando naquela pequena área de mata. Mas uma coisa é inegável, ela já parecia assustada com o silêncio e a escuridão ao seu redor, mesmo em um lugar com o qual estava familiarizada. Blood Outdoor Show é um canal no YouTube dedicado a acampamentos, reviews de comidas e, como o próprio criador diz, boa companhia acompanhada de um copo de whisky. O homem por trás do canal costuma se aventurar na natureza, e é exatamente isso que vemos aqui. Nas imagens, ele está relaxando em uma floresta, especificamente na Heartwood Forest, na Inglaterra. Está calmo, aproveitando uma cerveja. O céu está nublado, mas o clima é quente. Depois de terminar a bebida e organizar seu equipamento perto da barraca, ele decide que é o momento perfeito para uma curta caminhada pela floresta. E assim, ele parte. I'll give you a look at all my shite. My jacket's still wet. I was sweating coming in. That should dry out. Good old Van Gogh Orion. Just in case it gets cold later on, I've got some down trousers and down slippers in there. Bag of you, all my rubbish. Loads of room in there for me. And I'm going to eat well tonight, Mandingos. I've got the usual chorizo, peppered salami. I've got myself a couple of Cornish pasties. Got me pansexual there for burgers for later. Aberdeen Angus burgers, ketchup, plenty of coffees. Got some sausages in the morning. Absolutely class. I've just set my seat up over here, just in case anyone's walking past later on and they're looking up in this direction. I've got this totally blocking us. So I reckon I've got about an hour and a half, 2 hours before it's dark. So rather than just sitting there drinking, I'm going to go for a little wander, see what's kicking about. I may be able to see a better spot to camp. So when I come again later on in the year, I'll know there's a better spot. We'll have a mooch about and we'll see what's about. This is not a bad little spot. It's on a little bit of a slope, but it's nice and grassy.
To be honest, everywhere I've seen so far is no better than what we've already got. I'll go up a little bit further here and then I'll turn back. Depois de uma breve exploração da área ao redor, registrando algumas imagens e aproveitando a tranquilidade, ele decide que é hora de voltar para a barraca. O anoitecer está começando a se instalar e, na floresta, quando a escuridão se aproxima, é sempre melhor ficar perto do acampamento. Mas quando ele retorna à barraca, as coisas estão um pouco diferentes. But I came back and here we are. I was thinking, hey, why are you some professional camper? Can't even find your tent. Hey, what the fuck's happened there? What the fuck's this? It's me Now, man. It's fucking strange. Two fucking, sorry for the language, guys. 2 Cornish pasties and meat's gone. Parece que algo ou alguém passou pelo acampamento dele. Parte da comida foi comida e seus pertences estavam bagunçados. A pergunta óbvia é: quem ou o que fez isso e por quê? Se fosse um animal selvagem, a explicação seria simples. Teria sentido o cheiro da comida e agido por instinto. Mas tudo estava devidamente embalado. O cheiro não deveria ter se espalhado muito, o que significa que o animal teria que ter chegado extremamente perto. Há também uma possibilidade muito mais inquietante. Pode ter sido outra pessoa passando pela área enquanto ele estava fora. Comeram o que puderam e talvez tenham levado o resto. Mas isso levanta outra pergunta. Por que deixar o álcool para trás? Ele estava bem ali. Infelizmente, nunca obtemos uma resposta clara. Nem o próprio homem consegue descobrir o que aconteceu. E mesmo assim, ele ainda escolhe passar a noite na floresta. Mas então, o que será que passou pelo acampamento dele? Um animal selvagem ou outra pessoa? E você teria coragem de ficar ali mesmo depois de algo assim ter acontecido? Este vídeo vem de um criador da Índia que levou um amigo para uma viagem de Cochin até Cucumalai. Isso até poderia ter sido normal, mas nesse caso, eles decidiram passar por uma área restrita chamada Naga Malai, um local onde não tinham permissão para entrar. Em certo momento da trilha, eles chegaram a uma parte muito alta da montanha e quiseram se aproximar da borda para admirar a vista. O que eles não sabiam é que essa decisão poderia ter acabado com suas vidas em apenas alguns segundos, e não da forma que você imagina. Um tigre deitado ali mesmo no chão. Se eles tivessem continuado andando em direção a ele, suas vidas certamente teriam acabado. Eles correram rapidamente na direção oposta, agradecidos por o tigre não tê-los notado. Talvez ele estivesse dormindo, talvez já estivesse se alimentando, mas não importa o que estivesse fazendo, eles tiveram muita sorte. Conheça Vanessa, uma entusiasta apaixonada pela natureza, profundamente envolvida com bushcraft e sobrevivência na mata. Ela é a criadora do canal Wild Woman Bushcraft, um espaço totalmente dedicado à sua conexão com a natureza e à autossuficiência. Movida pelo amor ao bushcraft, ela construiu para si mesma uma cabana improvisada usando apenas materiais naturais, madeira, terra e musgo da floresta. Um abrigo remoto e primitivo que parecia seguro o suficiente. Infelizmente, desta vez, a sorte não estava ao lado dela, e o que começa como um problema aparentemente controlável vai se agravando, minuto após minuto, até se transformar em algo muito mais preocupante. Welcome back. My name is Vanessa Blank from Wild Woman Bushcraft, and my plan was today to bring you with me in the forest to my forest camp because I had some projects planned that I want to finish today, and you would be able to accompany me. So I switch now to the start of the video because my camp was completely destroyed from someone, and the video is now completely different as I like to create it and as I planned it. So we switch now to the beginning
how the video should normally start, and then what I found here. Let's go. Após essa breve introdução, Vanessa segue até o local onde havia construído seu pequeno acampamento, um lugar no qual ela investiu tempo, esforço e paixão. Quando ela chega, fica imediatamente claro que tudo foi destruído. Mas, infelizmente, não para por aí. Além do abrigo vandalizado, a pessoa responsável deixou algo mais para trás. Algo intencional, um detalhe que transforma isso de uma simples destruição em algo muito mais perturbador. E isso fica evidente na reação de Vanessa. Ela luta para encontrar as palavras certas, as emoções a dominam e o choque é inconfundível. So there is a notification with my name on it. Mrs. Blank, learned nothing, short trousers, and then something I can't read. I'm not sure what's really stand there. I wanna piss at you or I wanna visit you. It's such a ugly writing, I'm not sure if I read everything. So you was not there, what a pity. Your camp is now damaged and it's your fault, we see us. So it was something that know me, that know my camp. Nein, geh nicht ein, nein. And just want to destroy it because it's mine. What an asshole. Den Zettel nehme ich mit. I bring this notification at home. Also jetzt hat der Spaß ein Loch. So there is a photo from me. It's the same backpack that I carry today, and it's very damaged. So I'm not sure if it's a wildlife track photo or not, because there is the date on it, but when it's not a wildlife camera photo, that means that this person was in my closer area and take a photo from me, walked behind me, wants to check where I am, what I do. Or I have no idea how they could otherwise find out at which day I am in the forest, because I have no special day. And that means that I have this shit again. I had it all in the past. I had a stalker that write me letters at my private address, which is something that nobody knows, which knows who I am, which knows the places where I was bushcrafting, and take photos of them and send it to me. Look, I found your new camp, and I had this all in the past. Não sei você, mas é perturbador até onde alguns homens são capazes de ir quando se trata de perseguir mulheres. Há algo profundamente errado nisso. No caso de Vanessa, isso vai muito além de uma simples perseguição. A situação claramente evoluiu para outro nível. A pessoa envolvida não parece apenas obcecada. Tudo indica uma intenção maliciosa. A situação se torna ainda mais inquietante quando Vanessa revela que já passou por incidentes semelhantes no passado. Esse histórico faz com que o medo pareça muito
mais real. O que realmente muda a perspectiva é saber que, mais tarde, ela voltou ao local acompanhada dos filhos, sem ter noção do risco ao qual poderia estar expondo as crianças, com alguém assim possivelmente a observando. Sabemos que Vanessa está preparada. Ela carrega uma faca e uma arma de fogo que, segundo ela, mantém sempre prontas quando não se sente segura. Fico aliviado por ela estar equipada, mas, ao mesmo tempo, é assustador saber que pessoas com esse tipo de intenção existem. O que você acha desse encontro? Como você reagiria em uma situação como essa? Andy é um explorador experiente e apresentador do programa Hacking the Wild, do Science Channel. Ao longo de sua carreira, ele já viajou para inúmeros locais extremos e enfrentou uma grande variedade de situações perigosas. Mas, desta vez, algo o pegou completamente desprevenido. Enquanto investigava uma área pantanosa, Andy se deparou com um tipo de perigo muito menos comum. Um perigo que não envolve animais agressivos nem predadores óbvios. Uma ameaça silenciosa e altamente enganosa. Wizard staff. This isn't land at all. This is just thick brown pudding. Can't barely use my wizard staff anymore. It's not doing anything. Okay. Okay, I'm pretty stuck here. This is a very bad position to be in. It's freaking me out a little bit. I've seen this water come up and go down already, and I don't want to be back here when it's coming up. I'm gonna try to see if I can slide this down. If that goes in alongside my body, I can push some air into that vacuum and then hopefully get my leg back out. My constant moving is pushing me deeper down into the muck. I need a way to transfer weight off my feet. It's working a little bit. I move so slow. I gotta make sure not to panic. Okay. No fim, Andy conseguiu sair da situação perigosa por conta própria. Apesar de toda a sua experiência, a paisagem o enganou. O que ele acreditava ser um terreno firme quase lhe custou caro. O esforço físico necessário para escapar foi imenso, e durante todo esse tempo, predadores estavam por perto, prontos para se aproveitar de qualquer sinal de fraqueza. Felizmente, isso não aconteceu. É verdade que uma equipe de produção estava próxima o suficiente para intervir, se fosse necessário, mas isso não torna a situação menos grave. Naquele momento, Andy estava sozinho diante do perigo, e desta vez, tudo terminou bem. Oklahoma Adventures é um canal no YouTube totalmente dedicado aos mistérios escondidos no fundo das florestas. O casal por trás do canal está constantemente em busca do desconhecido, pegadas de Bigfoot, sinais de Sasquatch e indícios que sugerem que algo inexplicável pode estar vagando por essas matas. Ao longo do tempo, eles investigaram inúmeros locais e documentaram uma grande variedade de descobertas e encontros estranhos. Nas imagens a seguir, vemos os dois de volta à floresta dando continuidade à busca. Eles avançam lentamente entre as árvores, observando atentamente o ambiente, até que, de repente, em meio à vegetação densa, percebem um movimento.
Andamos bien metidos ahora sí en el bosque. Sí, ahora sí. ¿Qué se mira allá, José? Allá, allá. ¿Dónde? Detrás de esos árboles. ¿Están Aquí mirando? derechito. No sé, ¿estás grabando algo? Sí. No miro nada yo, Tania. ¿Dónde? Ya se me perdió. Ahí está, ahí Sí. está. Ok, Ahí no, está. No hagas ruido, no hagas ruido. Es lo mismo. Sí, 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 ahí está. Hazle zoom, hazle zoom, hazle zoom, hazle zoom. Sí lo estoy mirando. Ahí está, ahí está. Ahí está. Son dos, Tania. Son dos, hazle zoom, hazle zoom. Y pero van bien recio, van corriendo. Mira, de por acá se pueden mirar, de por acá, Tania, Tania. Por aquí, por aquí. ¿Le hiciste zoom? No me está dando la Mira, por opción. acá. Es que está muy lejos. Estaban muy lejos ahora. ¿No se ven? Vente. Tania, Vamos a acercarnos. ya no se mira nada. O que podemos ver claramente é uma grande figura se movendo em algum ponto da floresta, especialmente na parte do vídeo em câmera lenta. Esse movimento se torna impossível de ignorar. O fato de eles não terem se aproximado para tentar uma visão melhor não deve ser criticado. Sinceramente, se eu visse algo assim na mata, também não me aproximaria. Nesse momento, a escolha é entre registrar um mistério à distância ou colocar a própria vida em risco. Pelas imagens, a figura parece ser bípede, com um corpo grande e coberto de pelos. Sim, poderia ser um urso em pé sobre as patas traseiras, mas o movimento não corresponde totalmente ao comportamento típico de um urso. Então, o que nos resta é a incerteza. Eles continuam procurando pela área, mas mesmo após vários minutos não encontram mais nada. E agora eu te pergunto, você acha que eles capturaram algo realmente incomum ou isso é apenas um vídeo editado? Jakub e um amigo estavam andando de bicicleta pela floresta, descendo em alta velocidade, desviando entre as árvores e sentindo aquela descarga de adrenalina. Mas, justamente quando eles acharam que a emoção já era suficiente, o universo decidiu aumentar ainda mais a intensidade e entregou algo muito além do que eles esperavam. Do nada, uma ursa com seu filhote surgiu bem na frente deles. Dá para ver o filhote correndo para longe, enquanto a mãe avança contra os ciclistas, tentando proteger seu pequeno. Não parece que ela queria atacá-los de fato, mas sim assustá-los, para que o filhote pudesse escapar em segurança. Eventualmente, conforme os ciclistas recuam, a ursa volta correndo para dentro da floresta. Dá para perceber o quanto ela pouco se importava com o fato de haver dois homens à sua frente. Ela só queria proteger o filhote e lutaria até a morte se fosse necessário. Isso mostra que ursas com filhotes estão entre os encontros mais perigosos que alguém pode ter na natureza. Os ciclistas não esperavam por isso e não tinham nenhuma forma real de defesa, além das próprias bicicletas. Eles tiveram uma sorte enorme da ursa ter para onde fugir, porque se ela estivesse encurralada, isso poderia ter terminado de forma muito pior.
The Wandering Woodsman é um homem que adora fazer trilhas pela mata, e seus vídeos giram em torno disso. Ele também costuma explorar os locais que encontra durante suas caminhadas. Neste vídeo específico, ele se deparou com algo extremamente estranho e constrangedor. E apesar de à primeira vista não parecer algo perturbador, algumas pessoas acharam isso muito mais inquietante do que apenas esquisito. October 6th, I believe. Yeah, we just got back from our backpacking trip up in the Allegheny National Forest. That was a great time with the gang up there at Minister Creek. We're back in our home area here. We're at Middle Creek Wildlife Management Area. Just going for a shorter, more relaxed hike today up, I believe it's called the Valley View Trail. We've been up here before, but I took it easy this morning. Let's just put it that way. Took it easy a little bit. We're gonna go for a stretch our legs today. Ele iniciou a trilha e durante a maior parte do vídeo estava apenas caminhando, parando de vez em quando para admirar a natureza e ouvir os sons da floresta. Mas então, enquanto ele seguia andando, algo aconteceu. The long climb down. Oh my gosh, there's a guy in this. That is creepy. There's a guy in just his underwear up here. Well, that was unexpected. I'm not sure if you saw any of that on camera. I didn't want to film as I got closer, obviously, but just some dude. Caught a glimpse of him. A little bit more than a glimpse. I mean, he was basically wearing, a pair of thongs for underwear. Literally. I mean, I saw full cheekage and a lot more than I wanted to see elsewhere. As soon as he saw me, though, he put on like a pair of shorts. I'm not sure what was going on there. That is a first for me. I just walked right past him. I didn't say anything. Like, what in the world's going on there? I don't know. I thought this was gonna be a nice little, let's go for a short little walk video, but oh boy. I'll just check the footage to see if you can see anything when I get home, but man, I kind of just want to get off this mountain now. I don't know, was he going to the bathroom? Or why would you have your shorts, he had his shorts completely off though, like the shorts over his thongs. I'm not sure what's going on there, that's creepy. Como ele mencionou depois, estava quente lá fora, mas não tão quente assim. Sinceramente, não consigo pensar em uma explicação clara para aquele homem não estar usando nenhuma roupa, a não ser talvez o fato de haver um rio por perto e ele ter ido nadar. E ainda assim ele disse que estava na verdade frio demais para algo desse tipo. Se analisarmos o vídeo, dá para ver que ele foi publicado no dia 19 de outubro de 2025. E se olharmos a temperatura naquela região nessa época, ela girava em torno de 10 a 17 graus Celsius. Isso significa que a água estaria visivelmente mais fria que o ar, algo em torno de 8 a 12 graus, o que é extremamente frio para nadar. Agora, enquanto muitas pessoas enxergaram isso apenas como um encontro estranho, muitas mulheres acharam a situação muito mais inquietante, até perturbadora, compartilhando seus próprios relatos sobre estarem sozinhas em trilhas e se depararem com um homem nu, e como essas situações acabaram sendo muito mais assustadoras do que pareciam à primeira vista. E então começa a surgir o pensamento: quais são as chances desse cara ter feito algo terrível? E se ele tivesse matado alguém e enterrado o corpo em algum ponto daquelas matas, escondendo as roupas ensanguentadas em algum lugar próximo? Dá para ver que ele ficou claramente surpreso, como se não estivesse esperando encontrar ninguém ali. Sim, essa é uma teoria exagerada, mas a verdade é que nunca dá para saber. Agora me diga você, quais são as suas teorias, reais ou fictícias? Por que você acha que aquele homem estava nu no meio do nada? Para o último encontro do vídeo de hoje, seguimos até o canal Bearded Excursions and Outdoors, onde Don compartilha suas aventuras ao ar livre, desde trilhas e acampamentos até explorações com veículos off-road em percursos desafiadores. Desta vez, vemos Don acampando com seu cachorro. A primeira noite acontece perfeitamente. Tudo está calmo, silencioso e exatamente como o planejado, sem problemas, sem tensão, apenas a natureza e a tranquilidade. No dia seguinte, porém, Don segue para um novo local. Ao chegar, ele monta o acampamento, organiza seus equipamentos e se prepara para mais um dia relaxante, confiante de que tudo está sob controle. Mas, como costuma acontecer na natureza selvagem, as coisas nem sempre saem como o planejado. When I pulled into the campground, there was one truck already here. And they pulled off and they left whenever I got here and parked, but I don't know if they were just kind of checking out the area too, or if they were doing some fishing. I don't know, but let's see what we can scout out here.
real pretty shaded area back here. Cool area. I've already got it marked. I don't know that it's one of these that I'm just like, I'm just dying to get out there. The river's just got so much debris in it. Don't even know if it'd be good to fish. Maybe around some of the debris piles, but I think we're just going to keep on exploring. Really nice. The high right now is only like 85. I think the high today is 87 total, and it's supposed to start getting a lot cooler tonight. So anyway, that's kind of our plans for the rest of the day. Dom esperava que o resto do dia continuasse tão tranquilo quanto o início. Um dia passado aproveitando a natureza e a companhia de seu cachorro. Mas depois de um tempo, uma estranha sensação de desconforto começa a surgir. Não de forma repentina e nem sem motivo. So, just had a couple of visitors, a couple guys, locals from the area, said they grew up here. And they used to spend a lot of time just kind of hanging and chilling, swimming in the old pond here. And talked to them for a little bit. Super nice guys. And they left. And like 10 minutes after they left, law enforcement shows up. And they said, hey, has there been a lot of activity out here? When did you get here? I said, well, I got here, last night. No activity, just a couple of guys that just left here not too long ago. And he said, yeah, we saw him. He goes, okay. He looked around everything inside my tent, the Jeep, all that stuff. And I don't know. He was probably just doing his job. He's nice enough too, but I don't know. Just a little unsettling. I don't know. I'm like, is this a safe area? Is it safe? Did I just luck out last night? I don't know. It doesn't give me a good feeling in my stomach. So I wonder if I should go ahead and call it a wrap and head back. I don't know. It was just a little off. It just kind of set me off a little bit. Depois de avaliar a situação com cuidado e ouvir seus instintos, Dom decidiu que era melhor ir embora do que permanecer com aquela sensação persistente de desconforto. À primeira vista, nada parecia realmente alarmante, e o agente poderia estar apenas fazendo o seu trabalho. Ainda assim, às vezes é melhor confiar no próprio instinto, e foi exatamente isso que Dom fez. Mas isso levanta uma questão. Foi uma decisão sensata ou ele foi cauteloso demais? Ele fez a coisa certa ou o medo falou mais alto? O que você acha dessa situação? Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.